Olá! Sejam todos muitíssimo bem-vindos! Eu estou gravando esse vídeo para dar um início para vocês sobre o que eu gostaria de apresentar, que é falar sobre além da arquitetura, tudo aquilo que vai além. Mas eu não poderia começar a falar sobre isso sem antes eu me apresentar. Então esse vídeo é um vídeo de boas-vindas, de agradecimento por todo mundo que talvez um dia vai ainda assistir isso, né? E entender um pouquinho quem eu sou, a minha história, qual é o meu propósito, né, para estar fazendo isso. Então eu tô aqui, pode não parecer, mas com muita vergonha. Quem me conhece às vezes imagina que eu não tenho, mas eu tenho bastante vergonha. O meu celular, ele quebrou, eu tive um probleminha que trocar a tela dele, então a câmera dele não tá legal. E eu acho que essa seria a desculpa perfeita para eu não estar gravando esse vídeo e muito menos fazer a live que eu vou fazer amanhã. Então eu acho que essa seria a desculpa perfeita. Porém, eu acho que isso é só um teste para saber se realmente a gente acredita no propósito, se acredita naquilo que está falando. E eu acho que são testes para aprendizados. Então eu vou com a câmera desse jeito mesmo. Eu já aviso de antemão que eu não sou uma pessoa breve, eu não sou uma pessoa sucinta, que eu gosto de detalhes e com a energia, muita energia de virgem que eu tenho, né? Eu gosto de detalhes. Isso faz parte de quem eu sou. Então, se você gosta de vídeos curtos, infelizmente esse vídeo não é para você. Mas eu espero que sirva para alguém, para inspirar alguém, ou para vocês se conectarem mais comigo, ou conhecer um pouquinho melhor de mim e até para mim me reconhecer. Porque escrevendo um pouco sobre quem sou eu, sobre a minha história, né, até aqui, a gente vai se autoconhecendo mais ainda. Então, eu queria iniciar falando para vocês, para quem não me conhece. Meu nome é Pamela Rocha, eu tenho 31 anos, eu sou formada como arquiteta e urbanista há 9 anos pela Unifev de Votuporanga. Eu sou apaixonada pela experiência que a arquitetura traz para a vida das pessoas. Eu acho magnífico a forma de pegar um vazio e transformar aquilo numa casa, num lar, em novas histórias ou ressignificar o uso dos espaços. Eu sou extremamente encantada e apaixonada por isso. Eu tenho uma colinha aqui só para eu não me perder um pouquinho, né? Bom, vamos lá, um pouquinho sobre mim. Eu sempre gostei bastante de me comunicar, de me expressar, de cantar, de dançar, de tudo que envolve um pouco de arte, de movimento. Então eu sempre gostei disso desde criança, desde que eu tenho recordação. Eu participava das peças de teatro da escola, eu participava dos grupos de dança, eu tocava violão, então eu gostava de encenar nos teatrinhos. Então eu sempre gostei muito dessa parte comunicativa. Apesar de eu ter vergonha, é algo que faz parte de mim, desde que eu tenho recordação, que eu sempre gostei de tudo isso. E a arquitetura é muito interessante porque ela é uma mistura de tudo que eu gosto e que eu gostava desde criança. Então, para mim foi um casamento muito incrível quando eu me encontrei nessa profissão. Os meus maiores planos de vida, que eu tenho recordação assim de quando eu era criança, era ter a minha família, era ter filhos, era casar com o príncipe encantado. Esses eram um dos meus maiores planos. Poder sair de casa, poder conhecer lugares. Então, eu posso dizer que eu materializei isso de certa forma. Eu sou mãe de 2 filhos lindos, incríveis, que é a Lara e o Henrique. A Lara tem 9 aninhos atualmente e o Henrique vai fazer 2. Sou casada com o Fabrício, que é um super parceiro. Ele é muito incrível, ele é turrão, mas ele é incrível, que no final ele sempre apoia as minhas decisões e embarca comigo de cabeça nas minhas ideias. Eu era aquela criança
do pouco assim que eu tenho recordação, que gostava de ficar olhando a lua, olhando as estrelas, imaginando o que que é que tinha por detrás daquilo ali. Eu sempre fui bem curiosa nesse aspecto. Eu gostava muito de história, adorava minha professora de filosofia, quem é da Riola deve lembrar, né? A Marilene dava aula pra gente e eu adorava aula de história, aula de filosofia, aula de artes. Inclusive, ganhei bastante dinheiro no ensino médio fazendo os projetos, os desenhos ali de educação artística para os meus amigos. Eu me envolvi na música, então toquei muitos anos violão na igreja que eu frequentava na época, na igreja católica. Foram muitos anos, desde pequena no coral da igreja até depois, né, que eu já era mãe da Lara. Eu vivi essa experiência e foi muito incrível para mim. Sempre gostei muito de maquiagem, sempre gostei desse universo de beleza. O que é bonito me encanta, sabe? Eu gosto de brincar, minha mãe também, de falar assim que a gente tem gostos caros. Não, é que eu sou refinada. Mentira. Ou sim, não sei. Mas gosto de coisas bonitas, de coisas belas. E para mim, então, trazer isso para a arquitetura, trazer isso para as pessoas, desde que seja da forma mais simples, também é super importante. Sempre fui aquela criancinha que ficava brincando de bonequinha, né, ninando a boneca, então eu me considero uma pessoa muito acolhedora, né? Então, acolher para mim é muito importante e tudo isso eu trouxe para a arquitetura. Então, o meu escritório atualmente, eu coloco como um dos pontos chaves esse acolhimento, essa sensação que o cliente tem quando entrar de se sentir em casa. Para mim, isso sempre teve uma importância muito grande. Por volta, mais ou menos, acredito que do segundo colegial, teve uma vez no Clarinda, lá na Riolinha, que é a minha terra natal, teve uma vez que fizeram um limpa na biblioteca, livros que estavam meio rasgados, eu não me recordo ao certo como foi, mas eu lembro que tinha uma série de livros que estavam ali para doação, livros que já não estavam tão legais, e eu encontrei um livro gigantesco, assim, ele era da capa branca, ele estava bem rasgadinho já a capa, e que ele falava sobre a história da arte. E, gente, eu fiquei simplesmente fascinada por aquele livro. Foi assim como se tivesse ativado um gatilho em mim que me recordasse, assim, de coisas, como se eu tivesse vivido tudo aquilo ali, sabe? Naquele universo. A época do Renascimento foi para mim assim incrível, incrível. E isso, quando eu entrei na arquitetura e a gente começou a estudar sobre isso também, foi quando eu me encontrei. Eu falei, putz, grilo, achei aquilo que eu queria. Por quê? Eu sempre gostei de coisas relacionadas à moda. Eu tive uma época que eu falava que eu queria ser estilista, mas era muito difícil de encontrar uma faculdade de moda por perto. Eu gostava muito de história, eu gostava de filosofia e tudo isso me encantava muito. Eu gostava de pintura e aí eu não sabia que faculdade fazer. E aí eu comecei a arquitetura e quando acabou o meu primeiro ano, eu senti que eu tinha me encontrado. E assim, quando começou a falar de Renascimento, de Leonardo da Vinci, da arquitetura daquela época, da parte religiosa, de teocentrismo, antropologia, enfim, aquilo ali eu me apaixonei e eu me encontrei ali. Bom, a partir do primeiro ano da arquitetura, o primeiro ano da faculdade, eu estava com uma meta bem clara e definida na minha mente, que seria sobre qual caminho eu iria traçar dentro da arquitetura. Então, eu tracei todo um planejamento na minha cabeça, uma meta que eu seguiria no mundo acadêmico, que eu daria aulas relacionadas ao urbanismo. Eu fiquei encantada com o impacto que um projeto, a nível da cidade, assim, do bairro, da cidade, o que isso poderia causar nas pessoas. E eu fiquei assim, fascinada. E eu não vou mentir para vocês, eu sempre tive assim sonhos grandiosos. Eu acreditava, e de certa forma acredito, que a gente tem poder de impactar na nossa sociedade, que a gente tem poder de mudar o mundo. E aí, quando eu comecei a ver sobre o projeto de urbanismo, eu fascinei, eu falei, putz grilo, é assim que eu vou mudar o mundo, é assim que eu vou transformar, que eu vou ajudar outras pessoas. Eu sempre fui bem criativa, bem imaginativa, então eu já me imaginava assim projetando coisas grandiosas de grandes impactos sociais. E eu defini essa meta, que não segui. Ao longo do tempo, assim que eu estava no quarto ano de faculdade, eu acabei engravidando,
né? E eu passei num concurso e vim morar em Cardoso. E eu vim trabalhar na prefeitura de Cardoso no setor de engenharia. Então, antes de eu pensar, né, em fazer uma pós, mestrado, alguma coisa assim, eu fui viver meu momento funcionária pública, esposa e mãe. Então, eu acabei de início deixando esse sonho meio de lado. Apesar que não era de lado 100%, era de lado para o mundo acadêmico, porque na prefeitura eu criei grandes planos na minha cabeça que eu iria ajudar Cardoso a melhorar, a se tornar uma cidade mais bonita. E aí eu comecei a planejar isso. Eu era concursada como topógrafa, ou seja, não tinha nada a ver com arquitetura. Apesar de ter uma conexão, eu não era arquiteta da prefeitura. Mas na minha mente eu ia conseguir ali criar alguns impactos. E foi onde veio a primeira frustração. Porque a obra pública é totalmente diferente de uma obra particular. Às vezes demora demais para acontecer, você planeja agora e demora muito a acontecer, às vezes o orçamento não é compatível com as ideias, e uma das primeiras frustrações que eu tive de projeto a nível de cidade foi um deck que eu projetei para a lagoa da cidade, que era um projeto incrível, pelo menos na minha mente, incrível, gigantesco, que tinha um balanço incrível sobre a lagoa, que fazia o formato de uma onda e que ela descia formando um banquinho com acessibilidade, como se fosse um mirante. Então tinha todo um conceito ali, um paranauê. E quando realmente foi executar, por conta de orçamento, além do tempo que demorou, por conta de orçamento, muita coisa precisou ser revista e praticamente não saiu assim como eu havia idealizado. E aí foi quando eu comecei a me perguntar dos impactos urbanos, né? O que causaria isso? Se era isso que eu queria, né? Às vezes demoraria tanto e eu sou um pouquinho ansiosa. Então, assim, foi me dando uma leve frustração, sabe? Perceber que às vezes o que você projetava não saía do papel daquele jeito, que eu não estava gerando o que eu gostaria na vida das pessoas e na minha vida também. Foi quando, eu não sei dizer exatamente como, uma sementinha começou a brotar na minha cabeça sobre o design de interiores. E eu tenho que ser muito honesta que eu era aquela arquiteta que ficava falando mal do design de interiores, sabe? Eu pensava que o design era assim, bobeira, decoração, coisa de modinha, coisa de madame, que não tinha nenhuma serventia, nenhuma utilidade. Eu quebrei minha cara. Graças a Deus que a gente, né, pode mudar de opinião, pode se reinventar e daqui a um tempo pode ser que eu não concorde com nada do que eu tô falando aqui agora. Mas essa é a magia da vida, são essas mudanças. E aí, quando eu comecei a fazer os meus primeiros projetinhos, inicialmente para família e tudo mais, alguns amigos, eu comecei a perceber que às vezes um banheiro ou um quarto fazia muito mais impacto na vida das pessoas do que o que eu estava pensando a escala gigantesca de uma cidade, de um bairro, de uma cidade, por exemplo. Eu percebi que se eu projetasse um quarto onde a janela dele não entrasse tanto sol, né, mas o suficiente para manter o ambiente legal, que se eu fizesse uma iluminação que deixasse a pessoa mais aconchegante, ou um elemento ali, enfim, que realmente fizesse sentido para quem está usando aquele espaço, que se eu trouxesse isso, eu estava impactando na vida daquela pessoa e na minha também, porque honestamente, cada projeto que eu fazia e faço é como se eu sonhasse o sonho junto com a pessoa. Então isso para mim foi muito incrível, foi muito transformador quando eu comecei a entender e a descobrir o poder que isso tinha. Eu gosto disso, não vou negar, eu gosto de me sentir assim, que tem um pedacinho meu, tem um pouquinho da minha energia ali na casa daquela pessoa, sabe? É algo que para mim é extremamente importante, fundamental, que eu levo para todos os projetos, é parte da minha fé. Então, quando um cliente se conecta comigo, eu quero que aquilo transborde para ele também, sabe? Eu quero fazer parte daquilo ali, eu quero fazer parte daquele sonho dele. Então, a casa que eu não tinha, né? Eu queria que ele tivesse, eu queria que ele conseguisse realizar todos os sonhos. Então, o design de interiores unido com a arquitetura, para mim foi assim um impacto gigantesco. E ao longo do tempo, conforme eu fui entrando ainda mais nesse universo, né, do interiores e da arquitetura, eu fui me desvencilhando um pouco dessa ideia do urbanismo, né, inclusive dessas questões de servidor público. Então, eu acredito que foi muitíssimo importante o período que eu
eu passei na prefeitura, eu fiquei aproximadamente 10 anos ali, e para mim foi de extrema importância, porque eu estava numa cidade onde ninguém me conhecia, onde eu não tinha experiência nenhuma, onde eu pude criar uma rede de contatos, onde eu pude ajudar várias pessoas. Eu sempre tive como meta toda pessoa que chegasse ali no meu setor ser bem atendido, de tentar resolver os problemas ali, né? Ser uma facilitadora para as pessoas que entrassem. A gente sempre, pelo menos assim, a maioria tem uma crença que funcionário público não trabalha, que funcionário público é de mal com a vida. Então eu gosto de quebrar essas coisas. Então eu falei, não, não vai ser assim. Comigo não vai ser assim. Eu acho que raras vezes que alguém pode falar que entrou na prefeitura e que me viu, às vezes, mal-humorada ou tratando mal. Então, todo mundo que chegava ali, eu procurava entender, ouvir, arrumar a solução. Então, eu adoro criar solução para as coisas. Então, eu acho que eu cumpri um bom papel ali, sabe, de servidora pública. Mas foi chegando um tempo que aquilo ali para mim já parece que não estava agregando mais, eu não estava vendo mais crescimento e eu queria poder me dedicar mais ainda à arquitetura. E aí foi quando começou a plantar a sementinha na minha cabeça de investir apenas nisso, né? De assim, focar como arquiteta mesmo e desistir dessa questão de funcionário pública. Mas vocês sabem, gente, cidade pequena, a gente fica pensando na estabilidade, tem um pouco de falta de apoio quando a gente decide mudar, né? Fazer uma transição de carreira, porque pensa comigo, né? É estável. Apesar que eu acredito que nada realmente é 100% estável. Eu acho que isso é uma ilusão. Mas enfim, né, veio esse medo. E aí, quando eu comecei a cogitar essa questão de abrir um escritório, eu sempre idealizei ter um espaço físico, um lugar bonito, um lugar receptivo, muita gente trabalhando, que eu pudesse ensinar muitas pessoas, que muitas pessoas passassem por ali, que muitas famílias fossem impactadas. Como eu disse, eu gosto de coisas grandiosas. Não sei se são defeitos, se é uma qualidade, mas eu acho que a gente pode encontrar o equilíbrio do meio termo, né? Então foi assim que começou a brotar esse sonho na minha cabeça e eu fui me desanimando cada vez mais, sobre essa questão de prefeitura. Chegou uma época que eu estava extremamente desmotivada de trabalhar. Eu já não queria mais ir, eu não queria acordar. Como eu disse anteriormente, eu tenho família, eu tenho marido, eu tenho filha. Eu tinha que trabalhar em 2 turnos. Então, eu trabalhava, né, até às 17 na prefeitura e a partir das 17 eu começava o atendimento. Eu ia inicialmente na casa das pessoas, as pessoas iam até minha casa. Antes de eu montar um home office ali, eu atendia na sala da minha casa mesmo. Ou eu ia na obra conversar com a pessoa. Eu não podia perder a oportunidade, né, gente? Então, qualquer coisa que aparecesse para mim era lucro. Então, foi assim que basicamente que eu comecei. Antes mesmo da faculdade acabar, eu já meio que fazia isso. Eu brinco que eu comecei antes de começar. E eu sei que eu fui ficando meio desgastada dessa rotina. Às vezes eu ficava até 2, 3 horas da manhã mexendo com o projeto. No outro dia tinha que acordar cedo, levar filho pra escola, trabalhar o dia todo. Então tava assim uma rotina bem desgastante. Eu fiquei bem desanimada. Eu queria muito, muitíssimo abrir um escritório físico. Só que eu preciso ser muito honesta. Eu tinha muito medo. Muito medo de não dar certo, muito medo de falhar, muito medo de errar, muito medo de fazer muita cagada. Então foi quando brotou uma sementinha assim na minha mente que tipo assim, por que você não arruma sócios? E eu ainda gosto das coisas no plural, né? Sócios. Então aí eu comecei a brotar essa semente de tipo assim, olha, a sociedade seria algo interessante pra mim, né? E aí eu comecei com desespero. Eu vou ser bem sincera, com leve desespero. Todo mundo que eu encontrava, que era engenheiro, que era arquiteto, o pessoal que trabalhava comigo ali na época, eu cheguei a propor inicialmente para 2 colegas de trabalho. Na época, olha, vamos abrir um escritório, vamos abrir um escritório. A gente fez um movimento ali, comecei a pensar em cor, em um logo, em não sei o que, em espaço físico. Daí, na primeira reunião de trabalho, uma das colegas já não apareceu. Aí eu falei, isso não é pra mim não. Aí tentei mais uma segunda vez, não deu certo. Aí eu falei, quer saber? Eu acho que vocês não estão na mesma vibe que eu. Isso é algo que eu quero muito, muitíssimo, que é um sonho meu. E quando eu quero alguma coisa, mesmo às vezes com medo, pode demorar um pouquinho, mas eu, começo ali a futricar, até eu chegar lá. E aí eu sei que eu desisti desses 2 colegas. Falei, eles não estão na mesma vibe que eu.
Lembro também que nesse período eu fui na minha primeira sessão de reiki com a Keila. Ai, gente, a Keila é muito legal. A Keila, ela é fonoaudióloga aqui em Cardoso. Foi muito bom, eu nunca vou esquecer, porque ela tirou pra mim, ela fez a sessão de reiki e ao final ela perguntou se ela podia tirar uma cartinha de tarô. E eu amo essas coisas, gente. Eu amo esse universo místico. Eu sou uma pessoa que, assim, olha, falou assim de algo que está oculto, que está por trás, né? De todas essas ferramentas, eu adoro isso. E aí ela falou, posso tirar uma cartinha de tarô pra você? Eu falei, pode, claro, né? Nunca tinha tirado na minha vida. Aí ela tirou o louco pra mim, e eu lembro certinho. E aí na conversa ela foi me explicar um pouco sobre o que era o louco, e era bem o que eu tava querendo mesmo, meter o louco, sabe? Ela falava sobre iniciar um plano, iniciar algo, e pra mim foi como se fosse o start, tipo uma aprovação, um sinal do universo, tipo assim, vai. Gente, eu acredito muito que Deus, ele é extremamente inteligente. Pra mim o cara é foda, é inteligência suprema. E às vezes a vida fica mandando sinal, sabe? Então eu falei assim, pra mim isso é um sinal? É um sinal de Deus? Então eu vou. Aí eu comecei a movimentação, eu queria muito um espaço fora, mas como eu tinha muito medo, como eu disse, né, medo de quebrar a cara, medo de não dar certo, eu falei, eu vou na surdina, vou na segurança. Então aí eu peguei um cômodo da minha casa, junto com meu marido, a gente transformou ele num home office. Eu passei na consulta com ela, se eu não me engano, eu acho que foi no finalzinho do ano, acho que foi novembro, dezembro. Em fevereiro, né, mais ou menos, eu montei meu espacinho lá, assim, melhorei, eu já tinha um cantinho, mas eu melhorei o meu canto para eu poder atender melhor os clientes, porque para mim isso sempre foi muito importante, eu ter um espaço agradável para atender as pessoas. E aí, então, comecei. Quando foi, eu não sei se foi março, fevereiro, eu não sei ao certo quando, mas a gente passou por algumas mudanças na prefeitura e entrou uma turmona nova. Entrou vários estagiários, contratados novos. E assim, aquilo ali, eu agradeço demais a Deus por ter isso acontecido, porque eu tava num nível de desânimo na prefeitura tão grande, mas tão grande, que pra mim, quando esse pessoal todo entrou, foi como se fosse um gás. Veio bastante estagiário, o meu chefe na época me pediu para eu tomar conta dos estagiários, para eu ensinar. Então, assim, gente, foi uma turma muito incrível, muito legal, que eu sou muito grata, que fizeram os meus dias mais felizes, que me deram um gás novamente. Então, naquela época, eu vou até citar nomes aqui, porque foi uma experiência muito legal. O Leandro, a Tamires, a Nájila, o Gui, o Alexandre, o Filipinho, o Marlon. Tô esquecendo de alguém? Gente, se eu esquecer, me perdoa. Mas, assim, foi uma experiência muito incrível, porque aquilo me deu um gás de novo, sabe? E aí, ter que ensinar eles, igual eu fazia a parte de aprovação de projetos, aí eu peguei o Lê, que era estagiário, e fui ensinar ele como ele fazia análise de projetos. E aí, a Nájila me perguntava, Pamela, como faz um contrato? Ai, eu tô vendo um projeto, como que faz tal coisa? E aí eu comecei a ensinar eles, e isso me movimenta, isso me motiva, sabe? Então foi assim, foi muito gratificante, porque eu tava numa época muito, não chega a ser uma depressão, mas vamos falar assim, numa época muito cabisbaixa, muitíssimo desanimada, como se as coisas já não tivessem mais tanto sentido, e eu sem saber como eu seguiria esse propósito meu, né, na arquitetura. Então me deu um gás muito grande. Daí, quando eu peguei a Nájila, engenheira, o Guilherme, engenheiro, aí meu jeito bateu com um dos dois, me conectei ali com eles, e eu tava assim, que nem uma metralhadora, disparando pra todo lado. Quem atirasse o meu tiro de vamos abrir um escritório, né? Mas não, eu tive muita sorte, porque eu encontrei duas pessoas incríveis que compraram o meu sonho e que me ajudaram a dar esse pontapé inicial, que talvez sem eles eu não tivesse, né, começado a realizar isso. Então eu sou muito grata. Então eu sei que eu comecei a contar para eles. Eu lembro que eu falava assim: se a gente quer se a gente quer resultado diferente, a gente tem que fazer coisas diferentes. Vamos criar algo que Cardoso nunca viu. E assim, naquele gás todo, né? Eu consegui convencer os meninos a gente abrir um escritório. Como eu já atuava e eu já estava assim com bastante projeto, eu tinha assim um lema
comigo que às vezes a gente precisa dividir para somar. Então eu peguei todos os projetos que eu tinha e dividi com os meninos, porque eles estavam começando ainda, não tinha. Então eu peguei todos os meus projetos e falei, vamos dividir, porque sozinho eu já não tô dando conta mais. Aí eles começaram a ir no meu espaço que eu tinha em casa, a gente desenvolveu algumas coisas, eu terceirizar, como eles eram contratados, eles tinham flexibilidade de horário, então eles podiam ir nas obras, eu não podia, porque eu tinha que cumprir horário na prefeitura. E foi assim que começou. E aí, conforme foi dando certo, o fluxo de projetos foi aumentando. A gente começou inicialmente como uma parceria. Aí eu falei pra eles, vamos abrir um escritório, vamos ser sócio, né? Ai, gente, era meu sonho, muitos sócios. Na realidade, eu acho que meu sonho era abrir o escritório. A sociedade em si, por mais que foi extremamente importante na minha vida, eu acho que era um resumo dos meus medos, de fracassar, de me sentir sozinha. Então, eu acho que eles foram para mim muito importante, né, nesse início, porque talvez sem esse apoio deles, sem esse vamos que eles, né, me deram, talvez eu não tivesse hoje aqui. A gente nunca sabe, mas eu sei que eu sou muito grata e que foi muito importante. E aí a gente, né, abrimos juntos, iniciamos esse sonho que foi a Modular. Realmente foi algo impactante. Eu acredito que para Cardoso, uma cidade pequena, acho que 12 mil habitantes mais ou menos, então a gente assim já veio com uma mentalidade diferente, com um gás diferente. A gente tinha uma meta muito clara de ser bem detalhista, de ter o melhor atendimento para o cliente, de começar a trabalhar com um nível de projeto diferente, com projeto executivo, que aqui na cidade isso não existia, ainda quase não existe até hoje, né? A maioria entregava uma planta de prefeitura. Eu falava, não, a gente quer resultado diferente, a gente tem que ser diferente. Foi um lema assim. E aí eu sei que alugamos um espaço, que era uma casa que a gente transformou no escritório, né? Criamos esse nome modular juntos, que era justamente pensando em algo a nível de lar, algo que acolhesse, que abraçasse, que isso sempre foi extremamente importante para mim. E aí a gente ficou junto, o Guilherme ficou com a gente, né, aproximadamente, acho que um ano e pouquinho. Dentro desse período houveram muitíssimos desafios e algo que eu quero abordar muito no Além da Arquitetura é exatamente isso, os desafios que o escritório tem, né? Como foram esses desafios, quais foram as soluções para sair disso, para dar, né, aquela reviravolta. E aí a gente ficou junto mais ou menos um ano e meio, mais ou menos. Depois desse um ano de escritório eu engravidei, então a gente teve mais um desafio, né, dessa transição, que aí eu tive que me afastar um pouco por conta do bebê. E foi assim, um pouco conturbado. Nesse período já estava eu e a Nájila apenas de sociedade. E foi assim, foi bem desafiador. Desafiou a gente em todos os níveis que vocês podem imaginar. Mas isso só serviu para nos fortalecer, para nos ensinar a crescer. E foi assim uma experiência realmente desafiadora. Ficamos então juntas mais 2 anos. Atualmente a Nájila não faz mais parte da sociedade, mas ela continua como minha parceira, minha amiga, minha irmã. Então, esse carinho que eu tenho por ela, nada jamais vai apagar. Minha gratidão que eu tenho também. Mas hoje eu tô aqui, né, em carreira solo. Acabei pulando lá pra frente, esqueci de falar pra vocês que quando eu montei o escritório, eu fiquei transitando, né, entre prefeitura e escritório. Como os meninos tinham flexibilidade de horário, eles podiam ficar, a gente revezava. E eu fiquei de fevereiro, mais ou menos, março, até novembro nessa vida de prefeitura e escritório. E em novembro eu decidi, né, com a cara e com a coragem, inicialmente pedir um afastamento de 2 anos, aquele afastamento sem remuneração que o servidor público pode pegar. Então esse foi assim minha carta na manga. Eu falei, eu vou pedir primeiro um afastamento, vou fazer esse teste, vou ver se isso dá certo. E se der certo, depois eu peço demissão, eu exonero. Quando venceu o meu primeiro ano de escritório, que foi justamente, acho que o ano que eu estava grávida, que eu engravidei, eu conversei com meu esposo, expliquei a situação que eu não gostaria de retomar a prefeitura.
ele me apoiou na minha decisão e com um ano eu ainda tinha direito a mais um. Com um ano de afastamento, eu pedi demissão, eu pedi a minha exoneração, porque eu achava injusto, eu não gostaria de voltar. Se eu não peço demissão, eu não abro, às vezes, espaço para outra pessoa entrar ali dentro, né? Não abrir um concurso, algo nesse sentido. E não era algo que fazia mais sentido para minha vida, era algo que eu não queria. E eu tinha muito medo que, às vezes, em algum momento de dificuldade que o escritório pudesse passar, por conta desses meus medos, dessa insegurança e de ser algo mais seguro e estável, eu acabar voltando. E, honestamente, olha, graças a Deus que eu ouvi a minha intuição e pedi meu afastamento, porque ano passado, para mim, foi um dos anos mais desafiadores da minha vida, da minha carreira. Final do ano passado e o começo desse ano, que me fizeram questionar todas as escolhas que eu já fiz na minha vida, todas as escolhas principalmente relacionadas à minha profissão, porque se tinha algo que eu tinha muita certeza nessa vida, era do caminho que eu trilhava como arquiteta. E as dificuldades que apareceram no ano passado, por volta ali de outubro, mais ou menos, me fizeram questionar muita coisa, muita mesmo. Então, se eu não tivesse pedido, o meu segundo ano venceria em novembro, minhas dificuldades se iniciaram aproximadamente em outubro, ou seja, eu teria voltado para a prefeitura. Então, gratidão, Senhor, que assim eu ouvi, consegui estar presente, ouvi a minha intuição, segui o meu coração, né? Porque eu sabia que se eu não tivesse para onde correr, teoricamente, eu ia fazer com unhas e dentes para que aquilo desse certo. Então foi isso que eu acabei fazendo. Então me exonerei. Eu fiquei um ano afastada, depois eu exonerei, então não tenho mais nenhum tipo de vínculo com a prefeitura, apenas gratidão pelo que passou, mas nenhum vínculo mais. E fui com a cara e com a coragem, muita gente me chamou de louca, onde já se viu, uma cidade pequena, um serviço estável, teoricamente eu ganhava até bem para o nível de Cardoso, mas eu sabia que não era esse o meu sonho era viver de arquitetura. E o que eu percebo hoje, e o que eu vejo assim quando eu converso com alguns amigos, né, da mesma profissão, é que eles não vivem da arquitetura. A arquitetura é um sonho para eles, mas é um sonho distante, é um sonho onde eles não conseguem viver daquilo ali. O além da arquitetura, eu preciso ser muito honesta, não vai ser algo para eu te ensinar a ficar milionária, até porque eu não sou, algo para você ter milhares de seguidores no Instagram, porque eu não tenho. O que eu posso e o que eu quero facilitar é nesse sentido, que eu pegar as experiências que eu tive, a visão de mundo, a visão da profissão que eu tenho e transformar isso em algo diferente. Porque o que eu mais percebi em todo esse tempo? Só voltando um pouquinho atrás, mais ou menos no primeiro ano, iniciando o segundo ano de escritório, a Nájila e eu, nós começamos a nossa jornada de autoconhecimento. Entramos na terapia e eu acho que isso foi um divisor de águas muito grande que fez a gente conseguir superar muitos desafios que a gente teve no caminho, né? Pra gente conseguir equilibrar melhor tudo isso. E nessa jornada de autoconhecimento, eu comecei a entender que às vezes eu estava projetando nos meus clientes, projetando as coisas nos outros e aquilo queria dizer muito mais sobre mim. Um exemplo, às vezes eu estava me sentindo ali desgastada, cansada, que o cliente não está me valorizando. Graças a Deus é uma minoria, porque eu tenho clientes incríveis e excelentes, mas sempre existia aquele, né? Então, assim, que às vezes o cliente não estava me valorizando, que o cliente não estava entendendo o que eu estava dando para ele. E daí eu comecei a entender que, na realidade, eu não estava me valorizando. Se eu não me entendo, se eu não me valorizo, se eu não cuido de mim, quem é que vai cuidar? Ele é que não vai ser. Se eu dou asas para ele, se eu não coloco limite nas coisas, tudo desanda. Então, eu fui entendendo que era muito mais sobre mim do que sobre o meu cliente. E é essa mentalidade que eu gostaria muito de trazer para o Além da Arquitetura, muitíssimo mesmo. Eu queria que as pessoas, quero que as pessoas vejam essa minha visão de mundo, que como eu falei, pode ser que daqui a algum tempo eu não concorde mais com isso, ou que eu tenha novas ideias. Então essa é a maravilha da vida, da gente poder ir se transformando. Mas eu gostaria muito de passar isso, sabe? Que se você começa a olhar para si, olhar para os
seus desequilíbrios, às vezes aquele cliente que você achava que era um cliente problema, ele não é. Você começa a entender que é você. Então, por isso o autoconhecimento, ele é tão importante. E a gente repete, bate na tecla, que é algo muitíssimo, muitíssimo importante, um divisor de águas. Então, é isso que eu quero estar abordando, sobre o poder da mente. Eu vou ser muito franca aqui, não menosprezando nada do que eu passei, não é isso que eu quero dizer. Mas eu sempre acreditei que eu era a menina boazinha, que eu ia pegar todos os projetos que eu tinha e dividir, que dividindo a gente soma. Eu ainda acredito nisso de coração, que dividindo a gente soma e que é muito importante a gente ter parcerias, porque sozinho a gente não é ninguém, a gente precisa de pessoas, né? Só que hoje eu entendo que eu tinha um sonho muito grande e eu tinha um medo maior ainda. E esse medo me impedia de seguir esse meu sonho. Que se eu não encontro pessoas que compram essa ideia minha e que embarcam nisso comigo, eu não sei como estaria hoje. Talvez eu teria ido, talvez não no mesmo tempo, eu não sei dizer como seria. Mas por detrás da Pamelinha boazinha, que estava ali, né, dividindo tudo com todos, na realidade tinha uma menininha ali que tinha medo, tinha não, ainda tem, né? Muitos medos, medo de ser rejeitada, medo de não dar certo, querendo ali uma dependência emocional, querendo ter alguém por perto. Então, por isso, no dia que a Nájila falou pra mim que ela iria seguir os sonhos dela e que eu super apoio, pra mim foi assim, apesar de eu esperar por isso, mas esperar que isso acontecesse mais lá na frente, é como se tivesse tirado um chão meu. Porque eu criei ali algo tão assim que eu precisava ter alguém, que eu comecei a me questionar se realmente eu seria capaz sozinha. Será que eu consigo sozinha? Eu sou uma fraude? Nossa, o que eu faço? Então, realmente foi algo muito assim. E se eu não estou nessa jornada de autoconhecimento, e se eu não paro e volto a olhar para mim, eu vou falar para vocês, eu acho que às vezes eu já tinha fechado o escritório. Eu não sei o futuro e eu coloco o meu futuro nas mãos de Deus. Juro para vocês que eu não sei como vai ser, eu não sei quantos anos eu ainda vou continuar acreditando que essa é a minha missão, ou que a vida pode dar voltas e a minha missão pode mudar, entendeu? Então eu não sei, honestamente, como vai ser. Mas eu sei aonde eu cheguei, eu sei pelo que eu passei, eu sei as experiências que deram certo. Talvez nem tudo que deu certo para mim dê certo para vocês, mas eu acho que eu tenho um pouco a agregar na vida de quem estiver disposto a se conectar comigo, com a minha verdade, com o meu estilo. E é isso que eu gostaria muito de trazer para o Além da Arquitetura. Apresentar os desafios, apresentar as formas que esses desafios foram vencidos, apresentar de que forma que você, olhando para você, que você se conhecendo, que você conhecendo as crenças que te limitam, de que forma isso pode ser transformador. Porque eu tô cansada de ser sempre tudo do mesmo, mais do mesmo jeito. Eu acho que realmente às vezes as coisas elas não mudam completamente, mas elas podem se transformar. Então é isso que eu gostaria muito para essa nossa área da arquitetura, principalmente voltada para cidades menores, cidades onde a gente pensa que não pode crescer com isso. Então é isso que eu quero muito trazer amanhã para vocês. E eu espero muito que faça algum sentido, né? Que talvez não hoje, talvez amanhã, talvez agora, para quem estiver escutando, nada disso tenha sentido nenhum. Mas eu acredito muito no poder transformador da mente, no poder transformador da fé, no poder transformador que a arquitetura tem na vida. Eu acredito muito que a nossa casa, ela é uma extensão do nosso corpo e que assim como a gente está por dentro, a nossa casa reflete e que a gente pode transformar os ambientes e que eu possa de alguma forma ajudar outros profissionais ou facilitar ou conduzir para que eles vejam a beleza
que é a nossa área, para que eles vejam a maravilha que é a gente se valorizar, a gente se conhecer e isso às vezes livrar de muitos problemas que a gente passa, perrengues com clientes. E é isso. Eu fico muito feliz se você conseguiu chegar até o final, porque eu sei que não foi breve, eu sei que tem muita coisa para eu contar, que eu tentei resumir, eu fiz anotação, mas no fim eu vou falando, né, aquilo que eu vou sentindo. Eu espero de coração que a minha experiência de vida eu consigo te levar, te conduzir, né, te mostrar o caminho até onde eu estou. Quem sabe daqui a um tempo eu chegue mais, ou eu mude de rota, não sei, e eu mostre novos caminhos, novos jeitos, mas até onde eu estou, e eu acredito que eu consegui materializar um escritório de sucesso dentro de uma cidade pequena como Cardoso, podendo sobreviver disso, por mais que tivemos dificuldades, que vieram muitas dificuldades, mas conseguimos vencer isso, né? E aí agora eu inicio uma nova etapa na minha vida profissional, que é em carreira solo, que é com esse planejamento de estar aqui colaborando com outros arquitetos também. E eu acho que é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Amanhã, né, na live, eu vou falando mais um pouco. Isso seria mesmo uma apresentação para que vocês pudessem ter um contexto de quem eu sou, apesar de que quem eu sou, eu ainda tô me transformando, eu ainda tô me descobrindo. Eu acho que é um caminho muito longo. Talvez muita coisa ainda mude nesse caminho. Mas, né, eu espero que essa trilha que eu vou deixar possa ajudar outras pessoas e colaborar para facilitar a vida e a jornada de outras pessoas. Um beijo, gente. Fiquem com Deus.